Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Comecei contando essa história que eu vou falar pra vocês lá nos stories do Instagram, mas eu resolvi fazer um videozinho, colocar no feed por conta que é uma história que vale muito a pena compartilhar com vocês. Bom, pessoal, no começo dessa semana, né, aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, quarta-feira foi feriado, eu tive duas grandes experiências, né, e eu vou contar pra vocês toda a história que me levou a viver essas duas experiências. Em torno de 2 a 3 semanas atrás, eu estava voltando para casa com a minha família e na avenida que nós estávamos, na via contrária ao sentido que nós estávamos, eu vi um menino numa cadeira de rodas, né, um menino cadeirante, e ele com dificuldade ali na cadeira, empurrando. Era um dia chuvoso, já estava tarde, era uma via perigosa. Quem é atleta, por exemplo, de corrida ou de bike, sabe que quando você vai fazer uma corrida, né, é sempre interessante você correr no sentido contrário aos carros, né, para que você tenha a visão daquilo que pode acontecer na sua frente, você ter reação. Mas aquele menino ele estava no mesmo sentido dos carros e já era noite, a via não estava tão pavimentada e é perigoso, né? Chuviscando, e assim eu diminui a velocidade do carro e perguntei para ele do outro lado. Eu falei assim: tudo bem? Posso te ajudar? Você quer alguma ajuda? Ele falou: não, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas eu continuei andando, fiquei vendo no retrovisor, vi que ele tava com dificuldade. Falei: não, vou voltar o carro. Falei com a minha esposa, né? Vou voltar o carro. E aí eu paro no acostamento e pergunto se ele não quer ajuda mesmo. E assim nós fizemos. E aí eu perguntei, né, desci do carro, perguntei, você não quer ajuda mesmo? Onde você mora? Ele falou, não, moro atrás daquele posto de gasolina. Eu falei, não, então é pertinho, te levo até lá. Ele falou, então tá beleza. Aí eu ajudei, fomos conversando ali no caminho rápido. E aí ele falou, pô, vamos trocar um WhatsApp pra gente bater um papo, trocar uma ideia, né, eu venho de Suzano, não conheço muito as pessoas daqui. E eu falei, não, claro, vamos trocar. E aí a gente trocou mensagem. Mal eu sabia o que aconteceria com aquela troca de mensagens, né? A gente trocou mensagem e logo naquele momento, quando eu saí com o carro, ele já me mandou: oi, aqui é o Du, né? A gente acabou de conversar. Eu falei: pô, legal. Como que você tá? Se apresenta aí. Ele começou a falar: não, venho de Suzano, nasci já com deficiência, sou cadeirante desde quando eu nasci, mas graças a Deus eu venho conseguindo minha independência, moro sozinho há alguns anos. Deram recomendações aqui de Mogi e eu vim pra cá. Legal. E, poxa, o que que você está precisando, né? Como que a gente pode contribuir de alguma forma? Ele falou, poxa, eu estou precisando de uma cadeira motorizada, uma cadeira de rodas motorizada, até para ficar fácil para mim me locomover em casa, sair, resolver algumas questões fora. E eu falei, poxa, eu não vou te prometer nada, mas eu vou conversar com alguns amigos para ver o que a gente consegue. E aí logo de cara eu liguei para um grande amigo que eu tenho, que a gente já tinha conexões aí há alguns anos atrás por participarmos de banca de avaliação na UMC. Eu fiz parte de algumas bancas lá e encontrei esse meu amigo por lá. E também recentemente no Polo Digital, onde a minha startup está incubada, eu encontrei com ele lá, que é o Johnny. E eu liguei e falei, Johnny, poxa, encontrei um menino assim, assim assado. Cara, vamos na casa dele, vamos bater um papo, né? Vamos conhecer mais da história dele e ver se faz sentido a gente pensar em contribuir de alguma forma. E assim fizemos, né? A gente, depois de um tempo, o Johnny pegou e ainda falou para mim de primeiro momento, né? E falou, Tom, mas o que ele precisa? Eu falei, ó, ele comentou de uma cadeira de rodas motorizada, né? Para facilitar para ele e tal. E ele falou, o Johnny pegou e me respondeu. Eu falei, não, beleza, Tom. Mas vamos fazer o seguinte, cara. Vamos colocar em oração para Deus nos direcionar o que a gente deve fazer. E assim a gente fez, ficamos aí em torno de 2 semanas, né, ali rezando, orando e pedindo direcionamento. E aí chegou que casou o dia certo pra gente poder ir na casa do Dudu. E aí a gente marcou com ele lá, fomos até lá. Foi eu, o Johnny e o Rafinha, que é um grande amigo nosso também, faz parte da equipe. E aí a gente foi até a casa do Dudu. E uma casa simples, sabe? Uma casa simples, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito, de um jovem de 29 anos aí, disposto a buscar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. E aí a gente chegou, ele todo acolhedor, né, conosco,
já nos assentamos ali, começamos a bater um papo. E aí, logo de cara, a gente começou a fazer mais perguntas para entender da história dele e tal. E ele começou a explicar. E isso para nós começou a fazer sentido, né? Tanto que o Johnny, o Rafinha, a gente começava a se olhar assim, a troca de olhares entre nós parece que tem uma conexão já em pouco tempo. E essa conexão, poxa, foi brilhando os nossos olhos escutando aquela história, sabe? E no final da fala dele, o Johnny pegou e falou: então, o que eu posso te dizer é que a gente vai te dar um presente, né? Um presente de Deus mesmo, pode ter certeza, que é uma cadeira de rodas motorizada. E aí o menino: sério, vocês vão me dar essa cadeira mesmo? Posso dizer que a cadeira é minha? E o John explicou que recebeu uma doação, que chegou lá pra ele, tal. E que a cadeira era dele. No momento, aquele menino, ele não logo de cara falou pra nós, né, obrigado. Ele olhou pra um outro colega que também é deficiente, que estava com ele naquele momento, ele falou: olha aí, olha Jeová me abençoando. Porque esse menino que a gente está presenteando com a cadeira, ele é da Testemunha de Jeová. E logo de cara ele olhou para o amigo que também e ele falou: poxa, olha aí Jeová me abençoando. Ou seja, a fé dele está pautada em Deus, né? Primeiramente em Deus. E depois ele olhou para nós e agradeceu muito. E eu particularmente fiquei muito emotivo, né? Emocionado, mas me segurei ali. Mas por dentro estava muito feliz e grato a Deus por nos usar de instrumento para essa ação, né? E assim, graças a Deus, hoje, sexta-feira, a gente vai estar levando para ele a cadeira e eu vou fazer um novo vídeo para vocês poderem ver isso acontecendo. Vai ser de muita felicidade, né? Depois disso, eu tinha já combinado com o Johnny da gente ir na casa de um professor que eu tive no SESI alguns anos atrás. Era o professor de tecnologia, de informática da escola. E aquele professor, ele tinha todo o jeitão dele, né? Um jeitão meio grosso, em alguns momentos arrogante, um gênio difícil. Mas era um cara assim de um coração enorme, né? Quem parava, escutava para falar o que aquele professor tinha para dizer. Ele tinha um coração assim de ouro e que você falava: nossa, esse professor conhece. Ele contava as histórias dele, os países que ele morou, que ele viajou, as conquistas que ele teve. E aí, há alguns anos eu venho encontrando esse meu professor nas ruas aqui da cidade, né? E sempre me abala muito ver ele naquela situação. Mas todas as vezes que eu o encontro, eu sempre falo: e aí, professor? Ele pode estar até longe, do outro lado da rua, como foi dessa última vez que a gente se encontrou. E aí, professor? Ele já parou, já conversamos e tal, e ele anda de cabeça baixa. Mas quando eu sempre falei a professor, parece que ele dá uma despertada, sabe? Poxa, alguém ainda se preocupa, me conhece, né? E ele dá uma despertada e foi assim que fez, né? E eu encontrei, falei: professor, poxa, encontrei ele pela manhã, nesse mesmo dia que a gente foi na casa do Dudu, no final da tarde eu encontrei ele pela manhã, e falei: professor, posso ir lá na casa do senhor no final da tarde pra gente bater um papo, né? Entender o que tá acontecendo, que a gente pode contribuir. E aí eu liguei para esse meu amigo Johnny novamente, falei: meu irmão, depois que a gente for na casa do Dudu, vamos na casa desse meu professor. E ele falou: não, tudo bem, então, vamos lá. Expliquei para ele a situação e a gente chegou numa casa, assim, que eu vou falar dos sonhos, que tem tudo e não tem nada, sabe? Tem tudo e tem nada ao mesmo tempo. Vocês vão compreender. Esse professor, infelizmente, perdeu os pais, distante de familiares. Ele começou a se viver numa depressão muito forte, né? E acabou sendo mandado embora da escola onde eu o encontrei. E aí ele começou a entrar, né, ter dificuldade financeira e tudo mais, foi perdendo tudo. Hoje ele depende, né, de ajuda para almoçar num bom prato, para jantar. Ali no centro toda noite tem um pessoal que dá doação, mas está vivendo bem precário, né? Cheiro, banho, roupa. E a casa dele eu não vou comentar porque vocês não têm como imaginar. Mas aquele professor,
ele me trazia ensinamentos que eu segui quando ele dava aula para nós, né? Eu segui, porque ele sempre, uma primeira experiência que ele me trouxe, ele falou: Everton, vai fazer técnico em impressão offset. Porque eu tava num momento assim, sem saber qual técnico eu faria, todo mundo entrando no Senai, amigos e tal. E eu falei: poxa, professor, não sei o que eu faço e tal. Ele falou: vai fazer técnico em impressão offset. Tem um Senai que é lá na Moca, e aí tem mesmo, quem quiser pesquisar, é o Senai Teobaldo de Nigres, que fica na Moca. Eu lembro muito bem que eu fui com a minha mãe até lá. Tinha um número de vagas superior aos interessados, então eu acabei não precisando fazer prova. Mas eu segui esse primeiro ensinamento desse professor. Não fiz o técnico em impressão offset, mas eu segui aquilo que ele tinha me falado. Falou: poxa, pode te dar dinheiro, você vai conseguir se destacar, avançar. Eu falei: legal. E fui, mas não avancei. Acabei fazendo técnico em química, aqui em Mogi mesmo. E aí, em outros momentos, ele falava: Everton, pensa lá na frente, vai estudar em São Paulo, vai estudar numa Mackenzie, numa FGV, numa PUC, numa USP, numa FAAP, Belas Artes. Cara, lá você vai conseguir se desenvolver muito, sabe? A nossa vida não se pauta só aqui, não, é muito grande. Então, e eu segui o que ele tinha dito novamente, né? Fiz minha formação toda pelo Mackenzie, me formei pelo Mackenzie, morei ali a 5, 10 minutos da Paulista por alguns anos, me conectei com muita gente boa, e aquele professor fez parte da minha trajetória e me ajudou com isso. E aí, vendo ele naquela situação, a gente foi na casa dele, e chegando lá, poxa, uma situação que me abalou muito, 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 porque eu já ajudei muitos moradores de rua e ainda continuo ajudando. Tô falando aqui para vocês porque é uma missão de vida, não é algo que eu tô fazendo agora, há anos já faço. A minha empresa surgiu de um projeto social, então isso não é ação nenhuma para querer de alguma outra forma transparecer outra coisa para vocês, mas é uma história real, né? Quem me conhece sabe que Educatom surgiu de um projeto social desde 2015, 2016, né? A mesma coisa que ajudar moradores de rua eu já tinha lá com as ações do Padre Leandro, que estava na paróquia da Vila Industrial há 3, 4 anos atrás. Então, vendo aquela situação, eu me comovi, fiquei bem abalado. E aí eu saí, aí o meu amigo Johnny, quando a gente saiu da casa desse meu professor vindo embora, ainda meu professor pediu uma carona, a gente deixou ele no centro, e aquele cheiro forte também, né? Mas meu amigo percebeu, eu falei: poxa, perguntei pra ele de novo, falei: Johnny, o que a gente faz, cara? A gente precisa ajudar ele. Ele falou: Tom, novamente, a gente precisa de oração, cara. Vamos orar primeiro pra Deus nos guiar. Mas eu não fiquei sossegado, acabou me mexendo muito com o meu psicológico, tava aquela vontade de chorar, sabe? Que você sente assim. Porque é uma pessoa muito próxima, né? Que te orientou, que é uma referência pra você. E aí ele falou, a gente chegando perto de casa, né? Eu e o Johnny moramos perto, ele falou: Tom, vamos passar ali na igreja, porque tá tendo estudo bíblico e o pastor tá por lá, a gente bate um papo já dessas situações que a gente viveu. E assim a gente fez, paramos ali na igreja, tava o pastor, o outro menino que também ele faz as orações, né? E ele faz as pregações, e aí conversando, falando aquela situação que a gente tinha vivido em 2 momentos, e ficou muito claro com a fala do Johnny, com o pastor colocando também, 2 situações, né? Uma do Dudu, onde que a fé dele pautada em Deus permitiu ele ter, né, que nós servíssemos de instrumento e dessemos aí esse presente que já era dele, já era predestinado para ele, Deus já tinha traçado isso. E numa outra situação com o meu professor, que até mesmo quando a gente falou, mas o Johnny perguntou, né, como que faz para você sair dessa situação que o senhor precisa? Ele falou: quero vender essa casa e voltar para os Estados Unidos, já morei por lá. Ou seja, a fé dele, desse meu professor, ainda não está pautada em Deus, ainda não está pautada em Deus, mas nas coisas terrenas, né? E parece que naquele dia tive uma conexão, porque eu tinha escutado o terço no mesmo dia, tinha lido a palavra e visto uma palestra do Padre Léo, que ele falava, a última palestra do Padre Léo, que ele falava: buscai as coisas do alto, que é capítulo 3 de Colossenses, quem quiser buscar. E aí o pastor pegou e falou, né, poxa, mas
Você não pode se culpar como você tá. Eu tô sentindo o seu olhar assim, como você tá se sentindo, né? Impotente, não pode ajudar, não pode fazer nada. E eu falei, sim, pastor, tô me sentindo isso mesmo. Ele falou, mas faça o seguinte, né? Você pode ter certeza que isso vai ser a melhor coisa que você pode fazer por ele. Coloca o nome dele sobre os seus joelhos, ajoelhe e reza, ora. Coloque ele em oração para ele poder se libertar disso. E Deus vai honrar, né? Coloca no colo do menino Jesus Cristo e Deus vai honrar. E assim eu comecei a fazer. Mas o porquê que eu tô contando isso para vocês? Pelo motivo de que a todo momento a gente é testado, né? Em inúmeras situações. E no momento que a gente é testado, a gente, quando sai daquela situação e vê de fora, você consegue ter uma visão de, poxa, o que eu estou fazendo é o caminho ou não, né? A minha ação está no caminho ou não, né? E Deus permitiu que a gente vivesse duas experiências totalmente opostas, mas que nos trouxessem um ensinamento de que a gente precisa caminhar junto dele. A gente precisa caminhar junto do nosso Senhor, do nosso Deus, independente da religião. Deus é um só, Jesus Cristo é um só, a gente precisa segui-los, porque eles nos orientam. E eu também, como católico, coloquei logo nas orações também Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, para que pudesse nos guiar. E eu quero aqui, nesse vídeo, dizer para vocês, olha aí, um professor renomado, muito bem formado, de uma família muito tradicional na cidade, de viagens em grandes países, com mais de 3, 4 idiomas, formações, professor de grandes universidades de São Paulo, professor de uma rede aqui de Mogi muito grande, fez parte da minha trajetória por 10 anos, me orientou muito, segui os passos dele, tem outros amigos meus que seguiram os passos dele também, mas pode ver, quando a gente não tem ainda a fé pautada em Deus, as coisas saem do nosso controle, né? Hoje a gente pode estar bem. Você aí do outro lado pode estar bem, tá ganhando o seu salário grande lá em cima, sua vida é boa, suas contas pagas e tal. Mas e o outro? Aí fica uma mensagem que veio muito de encontro para mim, né? Se Deus te dá uma empresa, um carro, uma casa, suas conquistas, o que você vai fazer com tudo isso para servir o outro? Porque se você não for para servir o outro, isso não te pertence, isso não é para você. Nenhuma conquista é para você. E isso ficou muito marcado em mim. Então quero que vocês possam também refletir nisso e colocar nas suas orações esse meu professor, colocar nas orações a Educatom, ao Everton, a minha família. Se coloque também nas suas orações, porque eu sempre escutei da minha mãe, né? Juntos a gente é mais forte, a gente pode mais. E isso ficou muito claro nessa situação que eu vivenciei com esse meu professor. E acredite, se você estudou comigo, você sabe de quem que eu estou falando, se você foi meu professor e sabe de quem que eu estou falando, quando você visualizar esse professor, que foi o nosso primeiro professor de informática, um dos primeiros a fazer parte da equipe de robótica, morador lá de cima ali do Jardim Araci, se você sabe quem que eu estou falando, quando você o visualizar na rua, conversa com ele, trata bem ele, bate um papo com ele, 5, 10 minutos. 5, 10 minutos, bate um papo, troca uma ideia. Isso vai fazer muita diferença no dia dele. E ele vai perceber que ele faz falta no nosso dia a dia como ele era. E a pessoa que ele pode se tornar ainda melhor. Então coloque nas suas orações. Pessoal, vamos junto. Vamos junto. E mais tarde eu coloco para vocês nos stories a entrega da cadeira do Dudu. Quero aqui agradecer ao Rafinha, cara sensacional, que é cadeirante também, mas vem me mostrando, vem aprendendo muito com ele. Ele não sabe, mas eu venho aprendendo muito com ele. E ao Johnny também, um irmão, um parceiro que eu encontrei aí no caminho de Deus e que, poxa, cara, obrigado aí também. E a todos vocês, pessoal, a todos vocês, agradeço aos meus familiares, a minha esposa, a minha filha, a todo mundo. Mas eu digo, se tudo que você está conquistando não tiver utilidade nenhuma para o outro, nada valerá a pena. Vamos junto.